Bom dia, turma 701. Convido você a pegar o seu caderninho, anotar aí a data da nossa aula de hoje, 9 de dezembro de 2020. Estamos aí finalizando, né, o nosso conteúdo. Lembrando a você para não deixar de participar lá do Google Class e enviar as suas atividades, tá certo? E principalmente também tirar as suas dúvidas. Bom, dando continuidade aí a falar sobre a chegada dos africanos ao Brasil, nós vamos falar sobre a guerra e o tráfico atlântico. Bom, no século XV, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão se acumulou, né, e se alvoroçou muito. E as guerras se multiplicaram com isso. Parte dos líderes africanos, que eram chefes de linhagem, príncipes e reis, eles desejavam ter de fogo para manter ou ampliar o seu poder. Os europeus, por sua vez, desejavam escravos. Então, na África, começaram a acontecer guerras com o objetivo de conseguir prisioneiros para trocá-los por armas de fogo e outros produtos. Tá? E aí, um historiador, tá, de nome Manolo Florentino, ele vai dizer que cerca de 75% dos africanos vendidos à América foram produto de guerras feitas para obter novos escravos. Mas se uma parte das lideranças africanas envolveu-se com a obtenção e venda de escravos, outra parte resistiu e denunciou os prejuízos que isso causava às suas comunidades. Agora aí nós vamos estar estudando sobre os responsáveis por esse tráfico. Bom, aí já falando do século XVI, com o aumento da procura por trabalhadores nos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro, teve início o comércio de africanos para a América Portuguesa. E aí, esse negócio envolvia pessoas e produtos de vários continentes, como Europa, África, América e Ásia, e ficou chamado pelos historiadores atuais de tráfico atlântico. O que seria esse tráfico atlântico, pessoal? Foi o nome dado ao comércio de homens e mulheres pelo Atlântico nos séculos XVI e XIX, justamente aí devido a esse processo de escravização. O tráfico atlântico, ele durou mais de 300 anos e envolveu europeus de várias nações, africanos e também mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco. Muitos desses mercadores, sobretudo do Rio de Janeiro e de Salvador, acumularam fortunas com o tráfico. Mas quantos eram e de onde foram trazidos esses africanos? Bom, segundo David Iltis e o Davis Richards, dois especialistas, né, que falam do tema a respeito do número de africanos trazidos da África para a América pelo tráfico atlântico, eles foram, né, segundo aí a quantidade desses africanos, eles foram destinados para o Brasil. No total de africanos entrados no Brasil, destaque-se em 25%. Eles eram da África Ocidental e os outros eram da região congo-angolesa e da costa leste em Moçambique. Tá? Nós vamos falar agora sobre os chamados africanos ocidentais. Bom, a maioria desses africanos ocidentais, eles eram desembarcados no Brasil e era da costa da Mina, tá? Área aí cerca de 600 quilômetros entre Gana e Nigéria, atuais. E lá, ao longo dessa costa africana, se encontravam os principais portos e feitorias usados no tráfico de pessoas para o Brasil. A maioria dos africanos ocidentais entraram pelos portos da Bahia e se encontrou no Nordeste. Mais ou menos no século XVIII, com a descoberta do ouro e das Minas Gerais, parte dos africanos ocidentais foram vendidos para as áreas de mineração. E no século XIX, com o desenvolvimento da cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, muitos deles foram trabalhar nos cafezais. Agora, os africanos da região congo-angolana e Moçambique, tá? Eles tinham, né, origem comum, falavam línguas banto e contavam com uma certa unidade cultural.
Essa região forneceu a maioria dos africanos entrados no Brasil. A maioria dos africanos, pessoal, da região congo-angolana, entrou no Brasil pelos portos do Rio de Janeiro. Enquanto durou o tráfico atlântico no Rio de Janeiro, tá? Foi o maior porto de escravos da América. Os falantes da línguas Kikongo, Kibundo e Umbundu, eles continuam sendo faladas até hoje em Angola e foram os mais duramente atingidos pelo tráfico. Muito disso, né, ajuda aí a explicar por que essas línguas influenciaram fortemente o português falado no Brasil. Os africanos, independentemente da região de origem, eles foram trazidos para trabalhar nas plantações, nas minas e habitações desse lado atlântico. Tá? No Brasil, os africanos eles não eram chamados pelo seu nome, e sim pela sua etnia, mas sim pelo porto ou da região onde eles tinham sido embarcados. Um exemplo disso é um africano de etnia Bakongo. Ele era chamado aqui de Cabinda, e se fosse o nome do porto africano por onde ele tinha embarcado. Outro exemplo eram os diferentes povos embarcados na costa da Mina, que eram chamados simplesmente de Minas. No Brasil, Mina passou a ser sinônimo de oriundo, né, da costa Mina. Agora aí, como atividade, você vai elaborar para mim 10 perguntinhas e respostas sobre o que nós acabamos de estudar, e depois aí no seu caderno você vai pegar o seu livro e vai responder o para refletir da página 234. Não se esqueça de enviar as suas atividades lá no Google Class e tirar também as suas dúvidas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.